Salve, salve, galera! Mais um Bets de hoje, edição de quarta-feira. Vamos falar de Copas pela Europa. Também tem Brasileirão, tá? 6 jogos aí da Série A para a gente analisar a partir de agora. Vamos nessa, Matheus Montenegro. Tudo bem? Vamos embora, meu querido Faber, mano. Uma quarta-feira que eu definiria como cuidado, tá? Temos aí grandes clubes entrando, mas os contextos são um pouquinho capciosos. Palavrinha que eu gosto muito de usar por aqui, se você já é assíduo. Brasileirão ainda está na segunda rodada, muitos times ali ainda iniciando seus trabalhos com, digamos assim, as equipes profissionais, né? Boa parte dos times aí utilizando sub-20, elenco alternativos dos estaduais, então vamos ter muito cuidado. E na Europa nós não temos jogos de liga, mas sim de Copa. Isso também muda muito a leitura, beleza? Então vamos com muita calma, com muito pé no chão analisar essas partidas. A gente conta com seu apoio para bater a meta de fevereiro. 7 mil inscritos até o final do mês. Estamos indo bem, estamos pertinho dos 6.700. A gente conta com você aí, esse apoio que é de graça, tá? Você pode deixar o seu like, compartilhar com seus amigos, ativar as notificações. E eu e Fábio daremos início mais uma vez a esse trabalho de análise dos principais jogos do dia. Simbora, meu querido Fabião. Vamos lá. Score tabs aberto aqui na tela, né? Temos Brasileirão, mas vamos deixar o Brasileirão para o fim, né? Vamos para a Europa. Vamos começar com o City e o Newcastle, né? Que é jogo de volta da semifinal da Copa da Liga Inglesa. Na ida, o City venceu fora de casa pelo placar de 2-0, então uma situação delicada para o Newcastle. Vamos ver o retrospecto recente aí. O City nos últimos 10 jogos, 4 vitórias, 4 empates e 2 derrotas, né? Ele perdeu jogos até que ninguém esperava. Ele perde pro United, né, o clássico, e perde pro Bodo Glimt, né? 2 jogos fora de casa. Pelo menos como mandante, ele já não perde há um tempo. Empatou com o Tottenham fora 2-2, ganhou do Galatasaray e do Wolverhampton, aí marcando pelo menos 2 gols nos últimos 3 jogos. Como mandante, na temporada ele tem 2 derrotas. Teve contra o Tottenham, que foi o primeiro jogo em casa na Premier League, ele perde por 2-0, e perde por Leverkusen também na UEFA Champions League, né? Um ponto que eu gostaria de ressaltar aqui sobre esse confronto, já é semifinal, beleza? Copa da Liga Inglesa, digamos assim, é a última das prioridades das equipes do futebol inglês, né? Você tem Champions League, Premier League e FA Cup como sendo mais relevantes, só que aqui já é semifinal, é uma chance real demais de título. Então eu acho que os times não vão entrar para brincadeira. Isso é importante destacar. O Manchester City, como a gente já viu aí através de Fábio, não vive uma fase tão boa, mas o Newcastle também não vive não, tá? Nos últimos 6 jogos só tem uma vitória, que foi em casa contra o PSV, pela Champions por 3-0. E é um time que a gente sempre destacou o poderio ofensivo, e de uns tempos para cá caiu um pouquinho de produção. Nesses últimos 6 jogos, em 3 ele passou em branco, tá? Agora, eu acho que esse jogo, ele tende a pesar um pouco mais para o contexto. Jogo de volta de uma competição mata-mata. Na ida, 2-0 para o Manchester City. Ou seja, o Newcastle tem que tirar 2 gols. Isso eu acho que condiciona para uma partida aberta. Pois é, odds aqui mostram um favoritismo, né, da equipe do City, o dupla chance acima de 1,20. Cara, eu acho que vai ser um jogo ali, ou o Newcastle tem um jogo perfeito, ou ele vai perder, ou no máximo empatar de novo, tá? Odds de gols aqui para o City é baixa, mas 2 gols do City, uma odd acima de 1,60. Né? Lembrando que o Newcastle tomou 4 do Liverpool, tá? Na rodada passada, jogando fora de casa. A gente tem o over 1,5 ali, com a odd próxima ao 1,20, tá? Aqui tá 1,17, mas nas principais casas de aposta você acha ali pelo menos 1,20, 2 gols no jogo. E aí, Matheus, confiar no City ou confiar no over gols? Velho, eu prefiro o over 1,5 gols. 2 golzinhos no jogo, eu acho que é uma excelente pedida. Eu não acho ruim esse dupla hipótese do Manchester City, não, tá? 1,22, eu acho que tá uma oddzinha interessante ali para você jogar numa dupla e tal. A grande questão é, 1-0 para o Newcastle, 2-1 para o Newcastle, o Manchester City está classificado. Então isso aí pode me deixar com o pé atrás. Assim, eu até acho que faz mais sentido, imaginemos um cenário onde o Newcastle abre o placar, eu acho que é mais provável o jogo ser 1-1 do que ser um 2-0 no Newcastle. Mas, fato é, o Newcastle vai ter que se expor, vai ter que se abrir para tentar buscar o segundo gol, se isso acontecer, né? Então, por isso que eu acho que em qualquer cenário possível, vai condicionar para uma partida aberta, mesmo com o Newcastle ganhando. Então, eu gosto dos 2 golzinhos. Eu acho que é mais seguro, de fato. Cara, aqui tem uma tendência de gol no primeiro tempo, tá? 1,28, também ficar de olho aí, quem puder assistir o jogo, né, no ao vivo, essa pode ser uma boa opção. A odd já vai estar maior, né? Se o jogo começar ali frenético, com o Newcastle partindo para cima, o City tendo espaço para contra-atacar, um golzinho no primeiro tempo também é bem provável. Bom, jogos da Copa da França, a gente separou o jogo do Lyon, tá?
que vai pegar o Laval, né? Não sei se pronuncia assim, mas vou aportuguesar cara, aqui. Tem um clássico na segunda divisão francesa que é muito bom, tá? Que é Laval contra Pau. É o clássico Exatamente, Laval-Pau. já vi esse jogo. Já? Já vi. É bom, né? Assim, É o clássico da saúde, né? Da um saúde clássico íntima da do saúde. homem. Isso, gostei. Muito bem. Lyon e Laval, o Lyon tá bem, tá? Vamos aqui para os últimos jogos do Lyon. Lyon de Bem é Hendrick, pouco, né? Acho que 10 vitórias seguidas, não é não? 9 vitórias seguidas. 9. Ele perdeu aqui para o Lorient em 7 de dezembro. Depois disso, venceu todos os jogos, tá? Venceu o Lille, venceu o PAOK, ou PAOK, venceu o Metz, Young Boys, Brest, Lille de novo, Mônaco, Le Havre e Go Ahead Eagles, tá? E vai pegar um time que é da segunda divisão, que é o Laval, que não tá bem, tá? Ele tem 7 derrotas e apenas 2 vitórias nos últimos 10 jogos, marcou 6 gols e sofreu 16, né? E teve o clássico, tá? O último jogo foi justamente Laval contra Pau, né? E melhor pro Pau que venceu. Por isso que eu lembrei, eu vi isso aí no final de semana. Cara, e aí tem um ponto que é importante a gente destacar. Isso eu acho que impacta até um pouco o contexto. PSG já foi eliminado da Copa da França, hein? Vale lembrar, caiu pro Paris FC na última fase. Isso aqui é oitavas. O PSG caiu na famigerada 16 avos, né? Então, assim, pô, hoje eu acho que dá pra gente cravar o Lyon como favorito da Copa da França. É quem joga mais bola do futebol francês e o PSG não tá na disputa, né? Pelo que se espera, Hendrick talvez não jogue esse jogo, tá? Eu não tenho certeza, confesso que não tenho a informação, se ele tá inscrito ou não tá na Copa. Eu não tenho certeza. Mas eu vi a escalação provável e talvez ele não jogue. Mas ainda assim, a gente está falando de um confronto contra um Laval, grande Laval, que é vice-lanterna da segunda divisão. A gente está falando de um Lyon, 10 vitórias seguidas, um momento absurdo, um contexto muito interessante. Em casa, contra um time que é vice-lanterna da segunda divisão, pô, tem nem o que discutir. Eu esperava que essa odd estivesse abaixo de 1.2. E aí tem outro ponto. É jogo único, tá, galera? O Lyon não pode nem se dar o luxo de, se empatar aqui, busca o resultado depois e passa. É isso aqui e acabou. Então, eu acho que o Lyon não daria sopa pro azar. É um contexto onde chance de título é bem real para o Lyon. Então, velho, pagando 1,22 na vitória, eu acho que o custo-benefício está até interessante. Porque eu esperava estar uma odd mais baixa. Muito bem. Então, vitória do Lyon. Aqui não tem muito o que discutir, tá, galera? Aí, quem quiser se arriscar mais, pega a vitória do Lyon com 2 gols, por exemplo. Com 2 gols do Lyon tá quanto, hein? 1,33, hein? Muito vitória bom. Com 2 gols, eu acho que tá 1,40 e pouco, se eu não me engano. Muito Você pode bom até esperar aí. um pouquinho para ao vivo. Eu acho que é uma excelente pedida simples, até, tá? Até o handicap. Eu vou além. Eu acho que o Lyon ganha por 2 ou mais gols, 2 ou mais diferença. Eu gosto do handicap aqui também. Muito bem. Também temos Copa da Alemanha, tá? Nesta quarta-feira, o duelo entre Holstein Kiel e Stuttgart. Este jogo é válido pelas quartas de final, tá? Da Copa da Alemanha. O Holstein Kiel, que é um time de meio de tabela da segunda divisão, vamos ver os últimos jogos aqui do Holstein Kiel. Tem 2 derrotas nos últimos 10 jogos, perdeu o seu último jogo, né, contra o Greuther Fürth, algo assim, perdeu em casa, tá? 2-1, toma muitos gols, tomou 2 do Arminia Bielefeld, aí venceu o Paderborn, venceu o Ferencváros, que é amistoso, né, não conta muito, Servette amistoso, venceu o Dinamo Dresden, empate 3-3 aqui. É um time que perdeu do Hertha Berlim, tomou gol do Hamburgo, do Eintracht Braunschweig, ele eliminou o Hamburgo, né? Nos pênaltis na fase anterior. Então, é isso mesmo. Foi nas penalidades aí que o Holstein Kiel avançou, eliminou um time já de primeira divisão. A gente tem um Stuttgart que tá bem, tá no recorte recente, 7 vitórias, 2 empates e só 1 derrota, marcou 22 gols, sofreu 10. Venceu fora de casa o Mönchengladbach, perdeu da Roma, jogos bem mais difíceis, né? Mas assim, ele até tem uma boa campanha, tá? Fora de casa no futebol alemão. A campanha dele ruim, de fato, foi na Liga Europa. Fora de casa, na Liga Europa, ele não foi bem. Mas no campeonato alemão, ele venceu fora o Werder Bremen, o Bayer Leverkusen, o Borussia Mönchengladbach, e é isso, né? Dos últimos 10 jogos, teve esses 3 jogos difíceis fora de casa, que ele venceu marcando pelo menos 3 gols em cada um deles. E aí, Matheus? Odd tá boa, hein? 1,50 aqui pro Stuttgart. É um momento muito bom do Stuttgart, tá? Nesse recorte recente aí dos últimos 10 jogos, são até 11, só que tem um amistoso ali contra o Lucerne, né, equipe suíça, não vou botar na conta. Nos últimos 10 jogos ele só tem uma derrota
que, bom, foi um jogo dificílimo, fora de casa, contra a Roma, pela Liga Europa, né? Perdeu por 2-0. De resto, velho, a maioria ele venceu e em todos ele marcou gols, tá? Tem esse ponto aí também. Então, assim, é de fato um momento muito bom. Jogo único aqui também, já é quartas de final. O Borussia Dortmund já caiu, inclusive, na Copa da Alemanha. Vai lembrar, o Stuttgart é atual campeão, certo? Atual campeão da Copa da Alemanha. Isso. Pode tentar a dobradinha aí, dá para sonhar. Pegou um time de segunda divisão agora. Velho, eu até gosto dessa vitória seca, tá? 1,50 eu acho interessante. Por ser fora de casa, eu acho que vale aquela proteção. Dupla hipótese com gol, eu acho que paga pouco, né, Fábio? O dupla com gol. Não, ele já paga ali acima de 1,20, né? Que é o que a gente considera tá o mínimo ali para você bem. fazer uma dupla, né? 1,21. Se você quiser até botar aumentar a odd, eu gosto do dupla Stuttgart e over 1,5 no jogo. Eu acho interessante também, certo? Vai que seja 1-1, né? Um empate com gols assim. Futebol alemão, né? A gente sempre bate na tecla. Futebol alemão, tendência de over goals é muito boa. O Stuttgart tem uma defesa que, por vez, deixa a desejar. Tomou 2 em casa do Young Boys, tomou 2 em casa do Eintracht Frankfurt, tomou em casa do Union Berlin, levou, boa parte dos jogos aí, ó, nos últimos 7 jogos, ele tem 5 vitórias, só que ele levou gol em 6. Então tem esse ponto aí que a gente pode colocar na conta, vai que seja empatezinho com gols. Mas já que o dupla com gol já é 1,20 e pouco, acho que tá de bom tamanho para você não jogar ali na duplinha, né? Tem também o Stuttgart se classificar, tá? Que tem uma odd ali em torno de 1,27. Que aí Boa. pode ser empate no tempo normal e aí vitória do Stuttgart ou na prorrogação ou nos pênaltis. Também fica uma opção aí para esse jogo, Rostenkiel e Stuttgart. Bom, tem Copa da Itália também, Inter e Torino. Inter, que é aquele time que dificilmente tropeça, né, contra os pequenos. A gente vai ver aqui um recorte dos últimos 10 jogos. Ele só tem uma derrota, que foi uma derrota na Liga dos Campeões para o Arsenal. Ele venceu o Cremonese 2-0, venceu o Borussia fora 2-0, meteu 6 no Pisa, venceu o Udinese, venceu o Lecce, né, venceu o Parma, aí teve empate com o Napoli e vitória contra a Bolonha e vitória também contra a Atalanta, né? E o Torino, que é um time que não está tão bem assim, né? Nos últimos 10 jogos, 5 vitórias e 5 derrotas. Marcou 11 gols, sofreu 16. Ele ganhou do Lecce no italiano, tomou 6 do Como, perdeu do Torino, perdeu da Roma no campeonato italiano, mas tinha vencido a Roma na fase anterior, né? 3-2 jogando fora de casa. Aí quando for jogar em casa pela Liga, perdeu. É um time que toma muito gol, tá? Muitos jogos aqui a gente vê o Torino tomando pelo menos 2 gols, sobretudo nos jogos mais complicados. 2 vezes tomou 2 gols da Roma, que nem tem um ataque assim tão poderoso. Tomou 6 do Como, tomou 2 da Udinese, 2 do Cagliari. Enfim, não é um time lá tão seguro assim. E pega a Inter, que é o time mais confiável do futebol italiano, Matheus. Velho. A vitória da Inter já tem uma oddzinha interessante, tá? 1,27. Eu acho que eventualmente você pode se proteger um pouco por ser Copa. Aqui já é quartas de final. Eu não acho que a Inter de Milão vai simplesmente dar uma largada e jogar um time reserva. Pode até poupar um outro jogador por causa da sequência pegada. A Inter vai disputar os playoffs da Champions League contra o Bodo Glimt, né? Contra o Bodo Glimt, ele vai jogar os playoffs aí logo mais. Então pode ser que ele dê uma leve poupada, certo? Tem um ponto que eu gosto de destacar. Futebol italiano, a gente sempre traz a leitura de under goals. Série A italiana, comparada ali a outras grandes ligas, Premier League, Bundesliga, ela tem uma média de gols mais baixa. Mas Copa italiana, os jogos têm sido mais movimentados, tá? Até por ser partida única, né? Naturalmente, o contexto, o regulamento da competição condiciona para isso. O Torino classificou com 3-2 fora de casa contra a Roma. A Inter se classificou com 5-1 contra o Veneza. Então, o que é que eu acho que você pode fazer aqui, eventualmente? Jogo único de Copa, Inter de Milão pode ser que não vá com força máxima, tem um receio de pegar a vitória seca, você pode pegar o dupla com gols, certo? Eu acho que esse é um joguinho que vai sair pelo menos 2 gols. A Inter, por si só, marca pelo menos 2 gols em boa parte dos seus jogos, né? No recorte recente aí, ó, os últimos 3 jogos, ela marcou 6, 2 e 2. 10 gols nos últimos 3 jogos. Então, assim, eu acho que deveria ser um jogo aberto, movimentado pelo contexto de Copa, dupla hipótese com over 1,5 pode ser um pedido interessante. O que é que tu acha? Acho que é por aí, tá? Tem a vitória, é aquilo. Quem quer ir na vitória seca, vai obviamente, na vitória da Inter. Quem quer se proteger um pouco mais, né? Porque as zebras nos últimos dias estão rondando bastante, né? Então, se você pode se proteger, ainda mais Copa, né? Que tem uma tendência mais over. Por exemplo, se a Inter faz 1-0, o Torino tem que se lançar. Então, a chance da Inter fazer 2 gols é muito grande. E se o Torino abre o placar, a chance da Inter pelo menos fazer um gol para empatar o jogo também é muito grande.
né? Então, acho que a gente tem mais contextos que levam a over goals quando a gente fala em jogo de Copa. Então, eu iria no dupla com over 1,5, né? Já que vitória seca, se puder evitar, se tem uma odd ali parecida, é melhor evitar. Só uma dúvida, quanto é que tá só o over 1,5? Tá mais de 1,20, não? O over meu já é mais de 1,20. 1,20 aqui. 1,22. Porque é aquela coisa, né? Isso. Aqui, lembrando, sempre bom destacar, Score Tabs não é um caso de aposta, né? Uma plataforma de estatística, ele faz uma média. Cara, para quem quiser se proteger ainda mais, você pode pegar só o over 1,5. Eu acho difícil a Inter Milão ser derrotada. Mas o Torino meteu 3-2 na Roma. Fora. Então, né? Quem quiser se precaver ainda mais, pega só o over 1,5 mesmo. Muito bem. Então fica aí. Eu acho que a Inter perder, eu acho que pode, sei lá, empatar, ser eliminado, eu acho que também é possível, né? Mas, enfim, fica aí ao seu critério. Só over 1,5, quiser aumentar a odd, pega o dupla chance. Bom, tem 2 jogos da Copa do Rei aqui que podem dar tudo, inclusive nada, tá? Por isso a gente vai fugir aqui. O Alavés é um bom mandante, toma poucos gols em casa. A Real Sociedade é um time muito instável, tá? Então é um jogo bem difícil. A mesma coisa aqui do Valência. O Valência é um time estável, o Atlético Bilbao também, né? É um time estável. Então aqui, cara, tenta ver no ao vivo, tá? Quem quiser trabalhar nesses jogos é no ao vivo, porque aqui é tanto que as odds são bem equilibradas, tá? Sim. Nos 2 jogos. E mercado de gols também tem um receio, tá? Porque, enfim, pode ser só 1-0, né? No futebol espanhol, por exemplo, o time que tá vencendo, ele tem uma capacidade melhor de segurar o resultado, né, nesses jogos mais equilibrados. Então, alguém pode fazer 1-0 e segurar. Então, acho bem difícil, tá, Matheus? Você tem alguma dica aí para esses jogos ou vamos pular? Cara, eu fugiria. Ao vivo. Recomendação principal é de fato pro ao vivo, tá, velho? São times ali muito nivelados. O Atlético Bilbao, assim, em teoria, é até mais forte, mas faz uma temporada muito abaixo. Então, o Valência pode acabar surpreendendo por jogar no Mestalla. Fica um pé atrás, viu, velho? É um dia com muitos jogos. Então, eu acho que não tem para que também você forçar a barra, não. A gente tem, por exemplo, uma Copa Holandesa, né, velho? PSV. Isso, temos... Brasileirão, né? Antes de Brasileirão, vamos aqui para o PSV Eindhoven, né? Deixa eu pesquisar aqui. Esqueci de favoritar aqui, mas vai dar certo agora, né? Vamos ali para as próximas partidas do PSV, né? Duelo contra o Heerenveen. Heerenveen. Né? Você sabia que no escudo Heerenveen não são corações? Tem essa curiosidade, que é muito legal, tá? É um fruto ali que é bem tradicional ali da região, salvo engano, tá? Bom, e assim, vamos lá. O PSV é aquele time que na Holanda, ele amassa, né? Ele foi jogar com o Feyenoord, que é o vice-líder, ele meteu 3-0. Sim. Aí esse jogo que ele empatou com o NAC Breda, que é até um time da zona de rebaixamento, ele tava com todo o time reserva pensando nesse jogo contra o Bayern, tá? E botou uma pressãozinha no Bayern, né? Foi 2-1, não foi? 2-1. Na fase anterior, ele goleou o Den Bosch por 4-1. Enfim, ele faz muitos gols, tá? Ele faz 3 gols em todos os jogos praticamente. E esse jogo vale muito pela odd, tá? 1,44 aqui a vitória do PSV. Sim. É espetacular, porque a gente consegue trabalhar aqui até um dupla com over 1,5. Vai que é um empate com gols nesse jogo. Então, é uma leitura meio por aí desse jogo, Matheus. Cara, tirando esse jogo aí contra o... eu vou até botar na conta, tá? O jogo do NAC Breda, que ele foi reservão. Dos últimos 14 jogos, o PSV marcou pelo menos 2 em 12. 12 dos últimos 14. Ele só não conseguiu marcar 2 gols contra o Newcastle fora de casa pela Champions League e contra o Bayern de Munique dentro de casa pela Champions League. Então, assim, é um time que, no contexto de futebol holandês, ele é avassalador. O Heerenveen é um time de meio de tabela da Eredivisie, tá? Se enfrentaram ali no primeiro turno, que foi no... É isso mesmo? Né? Final do ano... Não, isso é isso mesmo, final do ano passado. 2-0 pro PSV, tá? Primeiro turno não, foi no segundo turno isso aí mesmo, eu acho, né? É recente agora. Não, foi no primeiro. Isso mesmo. Foi porque o jogo anterior foi em março, né? Então foi na temporada anterior. Só teve esse jogo mesmo. 2-0. Eu buguei por isso. Eu achava que o de março tinha sido primeiro turno, só que março é a temporada passada. Se enfrentaram ali recentemente, foi 2-0 pro PSV. Cara, a grande questão aqui que eu gosto desse jogo é, o PSV pode até dar uma poupada, mas eu não imagino ele abrir mão, porque já é quarta de final, certo? Mas não vem poupando, tá? As últimas rodadas ele foi com misto para titular. Poupou uma peça ou outra, que inclusive entraram no segundo tempo dos jogos. Exato. E qual é a grande questão desse jogo? A odd ajuda, né, velho? Diferente de uma Inter de Milão contra Torino, que a odd é 1,27, o PSV aqui é 1,44. Então isso abre margem para você pegar, por exemplo, até um dupla hipótese com gol. Você já vai ter aquela oddzinha 1,20 ali, né?
que a gente gosta para uma duplinha. Então, o custo-benefício aqui é interessante, tá? Isso, o duplo hipótese com o over 1,5. É porque o gol do PSV é muito pouco, né? Sim, verdade, Para a gente ter ali 1,25, 1,26, a gente consegue pegar o dupla com over 1,5 no jogo, tá? Over 1,5 do PSV, que também é uma boa, já é 1,33, tá? Para quem também quiser só ir nesse, eu acho que é uma grande probabilidade aí do PSV vencer com tranquilidade. É o time que não vem, pelo menos nos campeonatos locais, né? Era ele, o Porto e o Bayern na Europa, que quase que não vacilavam. O Porto vacilou segunda e o Bayern vem vacilando nas 2 rodadas. Espero que o PSV não entre nessa sina aí, porque vai complicar a vida do apostador. Mas vamos na vitória ou no dupla com gols, né, nesse jogo. Bom, é isso, tá? Vamos aqui para o Brasileirão dessa quarta-feira. Vamos aqui. Muito bem. Temos 6 jogos. Vamos começar com Bragantino e Atlético, tá? Jogo 7 da noite. Vamos pegar os últimos jogos aí das 2 equipes. A equipe do Bragantino tem 2 derrotas recentes, né? Deixa eu ver aqui, quem ele perdeu? Não, ele perdeu para ninguém, né? Nos últimos 10 jogos aqui, ele vem numa boa fase. Ele empatou com o São Bernardo, ganhou do Curitiba. Cara, esse jogo aqui, o goleiro do Curitiba fez umas, 7 defesas difíceis. Era para ter sido uns 5-0 Bragantino aqui, viu, nesse jogo. O que o goleiro do Curitiba pegou nessa partida foi muita coisa. Teve jogos até com poucos gols, tá? 0-0 com Santos e Mirassol. Mas antes fez 5 no Botafogo, 3 no Corinthians. E aí já é temporada passada, o jogo contra o Inter, né? Sim. A Brasileirão, eu ainda acho que vale o pé no chão, tá? A segunda rodada ainda, tem muito time que a gente tem uma expectativa boa, que não começou muito bem a temporada. Do lado do Bragantino, eu acho que a gente pode destacar um ataque que vem funcionando e uma defesa muito sólida. O Bragantino vinha de 6 jogos seguidos sem sofrer gols. Aí levou agora contra o São Bernardo no Campeonato Paulista. Na estreia, 1-0 contra o Coxa fora de casa, grande resultado. Eu acho que esse jogo ele passa por uma leitura muito mais do lado do Atlético Mineiro, que esse sim tem tido jogos muito movimentados. São 4 ambas marcam seguidos, tá? Levando gol até do Pouso Alegre, do América Mineiro lá no Campeonato Mineiro, né? Contra o Palmeiras na estreia 2-2, jogo muito movimentado. Em todos os jogos teve ambas marcam, com exceção desse 0-0 com o Tombense. Todos tiveram ambas marcas em over 1,5. Pois é. Então, velho, eu acho que por ser ainda início de campeonato, dificilmente a gente vai pegar a vitória seca aqui, tá? Já fica logo o adendo, né? Eu gosto de gols aqui nesse jogo, tá, velho? Eu acho que é uma pedida interessante. E aí é o seguinte, o Bragantino, eu até acho que tá um favoritismo relativamente grande pro Bragantino. É porque o Bragantino fez uma ótima partida contra o Coxa, né, velho? E começou bem até. O Bragantino tá invicto ainda na temporada, não, eu tô errado. É isso mesmo, tá invicto ainda, né? Tá invicto. Porque eu ia dizer isso. Cara, eu tô achando a odd do Atlético alta. Um dupla do Atlético, eu não acho loucura, 1,61 pelo custo-benefício. Mas o Bragantino começou bem, então eu acho que vale o pezinho atrás. Eu gosto do over 1,5, porque você abre mais o leque, né? Eu sempre gosto dessa expressão. Odd 1,30. Para quem quiser pegar o gol do Bragantino só, também acho uma boa, tá? Porque o Atlético tomou gol em quase todos os jogos da temporada. E o Bragantino, ofensivamente, vem deixando uma ótima impressão. O jogo contra o Curitiba, assim, quem não viu os melhores momentos desse jogo, veja, porque foi, assim, um negócio surreal. O amasso que o Bragantino deu. E foi 1-0 com o gol do final, tá? Assim, mas foi uma grande partida do Bragantino. Então fica aí, over 1,5 ao gol do Bragantino, tá? Fica cara, aí a sua critério. Eu até acho que o gol do Bragantino é melhor, tá? Tô fazendo aqui a reflexão. Por quê? O Bragantino vem com a defesa muito sólida, velho. Eu acho que o Bragantino só levou 2 gols na temporada toda. Deixa eu dar o confere aqui. Um gol. O único gol que ele levou foi agora contra o São Bernardo, né? Então, sei lá, vai que seja 1-0 o Bragantino de novo, né? Então, existe a possibilidade. Bem. Eu acho que é mais provável. Qual é a leitura de eu preferir o gol do Bragantino do que o over 1,5? Eu acho que é mais fácil ser 1-0 Bragantino do que 2-0 Atlético Mineiro. Então, por isso, eu prefiro o gol do Bragantino. Deu para entender? Deu para entender. E Flamengo e Inter, o que você acha, Matheus Montenegro? O Flamengo aqui nos jogos com o time principal foi mal, tá? Ele perdeu do Corinthians, perdeu do São Paulo, perdeu do Fluminense, tomando 2 gols nesses jogos e só venceu o Vasco, tá? Dos 4 jogos com o time principal. Já o Inter, né, que está jogando com o time principal desde o início da temporada, venceu o Caxias, mas poupando peças, perdeu do Atlético. Esse jogo também foi um jogo que saiu só um gol, mas tanto o Atlético como o Inter perderam muitas chances, tá? Foi um jogo bem aberto. Antes teve um 4-2 no Grenal. Cara, eu acho que esse jogo é movimentado, tá? Eu acho que eu fugiria de resultado final e focaria em gols. Velho, é porque o brasileiro ele já começou imprevisível, tá? Isso aí é um ponto. Esse jogo contra o CAP, né? O CAP fez 1-0 logo no início.
Cara, o Inter não foi mal. O Inter, pô, aquela estatística lá de gols possíveis, tá? O XG, eu sempre gosto de ver isso aí. Superou 2, tá? A probabilidade, tipo assim, pelo que aconteceu no jogo, a estimativa de gols era que saíssem 4 na partida. E terminou só 1-0. Então daí você tira como parâmetro que é um jogo movimentado. Em condições normais, no longo prazo, essas tendências que a gente analisou aí do jogo do Inter e do Bragantino e Coxa eram partidas movimentadas, jogos de gols, tá? E aqui é o seguinte, a gente tem a menor odd... Ah, não, tem o Palmeiras e Vitória que a odd é menor. Cara, 1,44 só a vitória do Flamengo. Qual é o perigo que eu acho aqui, ó? Eu gosto, por exemplo, do handicap mais 1,5 do Internacional. Eu não acho que o Flamengo vai vencer por 2 ou mais gols de diferença. Mas qual é o meu medo? O Flamengo, ele tem muito potencial para vencer por 2 ou mais gols de diferença. E em dado momento da temporada, o Flamengo vai engrenar. Pô, é o melhor time, é o melhor elenco do Brasil. Isso aí é natural. Tá vivendo um momento ruim, conturbado, perdeu ali o título da Supercopa, não jogou bem, mas em dado momento ele vai engrenar. E pode ser aqui, contra o Inter, que já chega um pouco mais pressionado por ter perdido em casa, por Furacão. Então eu tenho muito pé atrás em relação ao resultado final, velho. Eu nem iria numa vitória do Flamengo, como também não iria no handicap do Inter, tá? Então eu prefiro ficar em gols também aqui nesse jogo, velho. Dá para pegar até o handicap mais 2,5 do Inter, tá? Para o Inter perder até por 2 gols. Tem uma odd Pra ali uma de duplinha, 24. né? Olha, 1,24, pô. Tem Pra uma uma odd dupla, boa. pô. Me pega, tá? Isso aí. Agora, isso que é pau. Porque assim, aí quando vê, é o grande jogo do Flamengo pra dar o start na temporada. 3-0. Não é loucura você imaginar isso, tá entendendo? É plausível de acontecer. Isso que faz deixar o pezinho atrás, velho. Bom, acho que vai ser um jogo movimentado, tá? Pelo estilo do Inter nesse início de temporada, jogos bem abertos, bem movimentados, e a necessidade do Flamengo de vencer e de estar ainda instável, né? Então aqui o gol do Inter não é absurdo, e obviamente o Flamengo marcar pelo menos um gol para jogar em casa também não é nenhum absurdo. Então acho que o over 1,5 acima de 1,20 aí acaba sendo a opção mais segura para esse confronto, mas jogo bom pro ao vivo, tá? Sobretudo para quem quiser apostar em algo em relação ao Inter. Se o Inter começar bem o jogo, cara, esse golzinho aí tem o seu valor. Bom, temos Santos e São Paulo também, né? O São Paulo que venceu o Flamengo na primeira rodada. O Santos que vem de derrotas, tá? Perdeu do São Paulo no Paulistão, 2-0. Tomou 4 da Chapecoense, né? Não vem bem. Empatou com o Bragantino e Corinthians, empatou com o Guarani, perdeu do Palmeiras. A última vitória foi lá contra o Novo Horizontino, no primeiro jogo. Na verdade, ele só tem uma vitória no ano, a equipe do Santos, e vai pegar um São Paulo que melhorou, ganhou do Flamengo e ganhou desse Santos. E as odds aqui, Matheus Montenegro, me parecem bem desniveladas, viu? Eu não duvido o São Paulo não perder esse jogo, por exemplo, com 1,66. Velho, o Santos vem de 6 jogos sem vencer. O Santos tá na boca do rebaixamento do Paulistão, tá? É importante destacar isso aí. É porque o Paulistão tá todo embolado. Mas caem 2 times só no Paulistão. Tem um com 4 pontos, o Santos tem 6. Então, assim, se o Santos perder do Paulistão e o outro time ganhar, ele fica na zona, faltando uma rodada. Enfim, cara, eu acho que esse jogo é sobre momento. Santos, 6 jogos sem vencer. São Paulo, vindo de vitórias contra o próprio Santos pelo Paulistão e uma vitória gigantesca contra o Flamengo. O clima do São Paulo é de superação, né? Com todos aqueles problemas internos que o clube tá vivendo, teve impeachment, parece que a galera ali dentro se uniu e vamos para cima. Eu pendo a ficar mais do lado do São Paulo, tá? Cara, eu gosto aqui do duplo hipótese São Paulo. 1,66, eu acho que é uma boa aposta simples para o dia. E aí, para uma opção ainda mais segura, né, para você jogar numa duplinha, pô, handicap. O handicap mais 1,5 do São Paulo, que significa São Paulo pode perder por até um gol de diferença, tanto faz o São Paulo ganhar, empatar, ou perder por 1-0, 2-1, 3-2, 4-3, um gol de diferença, que vai ser green. Eu gosto desse handicap aí do Tricolor Paulista, tá, velho? Quem quiser usar mais, golzinho de São Paulo também, tá? O Santos conseguiu tomar 4 da Chapecoense, então... E tomou 2 do próprio São Paulo no final de semana. Então, um golzinho aqui também é uma opção bem interessante. Bom, Remo e Mirassol, o Remo jogou muito mal na estreia, tá? Perdeu por 2-0 do Vitória, poderia ter tomado mais. Defensivamente é um time bem frágil mesmo. E vai pegar o Mirassol, que tem uma questão que o Mirassol jogou na segunda-feira, tá? Ele joga na quarta, e esse jogo aqui contra o... Cadê? Não tá aqui não, do Paulistão, né? Que foi um jogo contra o Novo Horizontino, que começou no domingo, teve o primeiro tempo, choveu muito forte, e o segundo tempo foi na tarde da segunda-feira. O Mirassol até pediu para o jogo ir para quinta-feira, mas a CBF não aceitou. Mas mesmo assim,
Cara, eu acho que algo a favor do Mirassol também é bem interessante. O Remo foi muito mal, muito mal. Não imagino que vai melhorar tanto, mesmo jogando em casa, Mangueirão e tal. E a gente tem aqui, Matheus, um gol do Mirassol a 1,33. O Mirassol que fez 2 no Vasco na estreia. Velho, então ó, a situação do Remo, eu acho que ela é bem preocupante, tá? Defensivamente, é um time que, no papel, já dava indícios de que seria preocupante. E na prática, contra o Vitória, a gente já observou isso. Tem um ponto acerca do Remo também que eu gostaria de destacar. Cara, o Campeonato Paraense começou agora. Só teve 2 rodadas. Tá tudo muito embolado. E o Remo, ele tem um reparo no final de semana, tá? Que não é um jogo que ele vai poder simplesmente, vamos focar 100% no Brasileirão, largar estadual, né? Clássico é clássico. Tem toda a questão do clima também que pode pesar isso aí. Então, assim, eu tenho meu pé atrás de confiar em qualquer coisa relacionada à equipe paraense, tá, velho? Eu prefiro focar no Mirassol, que mais uma vez já deu indícios de que vai ser um time competitivo. Venceu o Vasco de virada por 2-1, né? Um time sólido, mais uma vez, propondo o jogo, aquele estilo do Rafael Gonais, time que vai para cima. Cara, o golzinho do Mirassol, em 33, não tenho nem dúvidas de que é a melhor pedida aí para esse jogo, tá? Muito bem, então golzinho do Mirassol contra o Remo. Palmeiras e Vitória, jogo difícil, tá? O Vitória ganhou do Remo na estreia, 2-0. O Palmeiras perdeu do Botafogo de Ribeirão Preto, empatou com o Atlético Mineiro 2-2, ganhou de São Paulo, né? Tomou 4 do Novo Horizontino, mas é aquilo, né? Início de temporada, muito time misto. O problema desse jogo é que a vitória do Palmeiras paga pouco, tá? Esse é o grande problema aí para esse confronto. 1,38. Não duvido o Vitória segurar, até porque é um Vitória de Jair Ventura, joga com 3 zagueiros, consegue travar o jogo, e o Palmeiras não tá numa grande fase assim. Esse aqui já é o primeiro jogo que eu consigo enxergar uma tendência um pouco maior de undergoals, tá? Palmeiras não tá passando essa confiança toda, não tá jogando essa bola toda. Eu tenho meu pé atrás em relação à vitória seca do Palmeiras pagando 1,38, certo? Não gosto. E tem esse fator Jair Ventura que você trouxe, né, velho? Um time que é um treinador que eu acho que vai entrar nesse jogo aqui para se defender. Então, qual é a minha pedida, velho? Não confio na vitória seca. Foi 0-0, né, no Brasileirão do ano passado, na reta final, com o Jair Ventura já no Vitória. Sim, então, pode ser uma exato. tendência. E é um jogo que eu acho que tem essa carinha, tá? 0-0. O que é que eu faria aqui? Eu colocaria empates aí na conta também. Ou seja, dupla hipótese do Palmeiras paga muito pouco, né? Então você vai ter que mesclar com gols. Eu prefiro a tendência de under gols do que a de over. Então, dupla hipótese do Palmeiras com under 4,5, eu gosto. Por quê? Você vai ter 0-0, 1-1 e 2-2 na conta. Esses 3 empates são green. E em relação a vitórias, só daria red se for 5-0, 4-1. 3-2, que eu acho muito difícil. Exatamente. Bom, para fechar, Grêmio e Botafogo, Matheus Montenegro, na primeira rodada o Grêmio perdeu do Fluminense por 2-1, já tinha perdido o Grenal no Gauchão por 4-2, empatou com o Juventude por 1-1, vem tomando muito gol, tá? Tomou gol nos últimos 3 jogos, e o Botafogo meteu 4 no Cruzeiro. Foi até um placar um pouco mentiroso, mas enfim, foi uma grande vitória aí do Botafogo, 4-0. Esse jogo também é um jogo que eu tenho medo, tá? De resultado final. Eu acho que é um jogo que tem uma tendência de gols, pela questão do Grêmio, que já começa pressionado. O Botafogo fez muitos gols na primeira rodada, o Grêmio vem sofrendo muitos gols. Eu acho que essa é uma tendência aí para esse confronto. Concordo. Eu acho que esse aqui já é mais um jogo de over. O 4-0 do Botafogo no Cruzeiro ilude um pouco de fato, tá? Eu vou até confirmar isso aqui, que eu tenho quase certeza que foi isso mesmo. O Cruzeiro teve a mesma... O gols esperados do Cruzeiro foi igual ao do Botafogo. E o jogo foi 4-0. Finalizou mais, teve mais posse de bola, tudo, né? É mais um exemplo parecido com o do São Paulo, de clube que internamente tá um caos, né? Toda a questão ali do Geotex, o transfer ban, tudo mais. Mas o Botafogo tem muitos jogadores de qualidade, velho. Danilo, Motor jogam bola demais. Então, assim, pode desequilibrar numa partida, como desequilibraram contra o Cruzeiro, né? Eu concordo com você, velho. Eu acho que tem que ser um jogo aberto. Eu gosto do gol do Botafogo. Eu gosto, 1,40. Mas eu ainda prefiro o over 1,5. Eu acho que aquela famosa abrir mais o leque, né? Exato. Pode ser um 2-0 Grêmio, não é loucura, não. E o Grêmio tem um bom time, tá? Ainda não encaixou, mas pode dar certo aí nesse ano. É isso. Então, jogos analisados, Matheus Montenegro, vamos aqui para o nosso bilhete pronto, que focamos na Europa. Dupla e over 1,5 do PSV e a vitória do Lyon contra o Laval, tá? Que é um time da parte de baixo da segunda divisão francesa. Lyon joga em casa. Essa duplinha aí dá 1,55. Quem quiser se arriscar mais, vitória do PSV, que vai dar uma odd ali, até acho que próximo de 1,70 já, porque a odd é alta. Enfim, essa é o nosso bilhete. É isso, cara. Brasileirão, início ainda, pezinho no chão. Eu acho que não vale a pena a gente botar num bilhete ainda, certo?
e focar em dois clubes que são os dois clubes que estão jogando mais bola ali nos seus respectivos países, né? Eu acho que os contextos ali de Copa condicionam também aí para dar bom isso aí. Mas é um dia de muitas oportunidades, né? Como a gente destacou aí, como a gente sempre bate na tecla. Você não precisa necessariamente, isso aqui não é uma regra, né? Trouxemos aí várias leituras, várias análises, e você aplica o que a gente trouxe aí ao longo desse vídeo para o que se encaixar melhor na sua metodologia. Não à toa, a gente vai dar agora o palpitão também, que não é para você fazer um bingo com tudo isso, mas sim um resumão de tudo que a gente falou, e aí você encaixa naquilo que lhe convém melhor, beleza? Isso. Vitória do Lyon contra o Laval, dupla e gol do Stuttgart contra o Rostenkiel. Vitória do PSV ou dupla com over 1,5, tá? Contra o Heerenveen. Vitória da Inter ou dupla da Inter com over 1,5 no jogo, Inter e Torino. City Newcastle, over 1,5. Campeonato Brasileiro, over 1,5 em Flamengo e Inter. Gol do Bragantino contra o Atlético Mineiro. Gol do Mirassol contra o Remo. Over 1,5 em Grêmio e Botafogo. Dupla do Palmeiras e under 4,5 contra o Vitória. E Santos e Sport e São Paulo. Handicap mais 1,5 do São Paulo. Para quem não sabe, é para o São Paulo vencer, empatar ou até perder por um gol de diferença. A gente só tem um head aqui. Se o Santos vencer por 2 ou mais gols, não é a tendência aí pelo histórico recente. É isso, Matheus. Valeu. Vamos nessa. Tamo junto, meus queridos. Um forte abraço. Rumo aos 7 mil inscritos. Se inscreva nesse canal. Valeu. Valeu. Tchau, tchau.